Vamos lá resolver mais uma. Essa aqui diz o seguinte: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Vamos marcar o que é importante, né? Foi que o destino fica a 500 km de casa. Ele falou que a moto dele consome 5 litros para cada 100 km rodados. O tanque da moto tem capacidade de 22 litros, então a capacidade do tanque é 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do destino. Tá. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 km no destino. Tá? Então vamos marcar isso daqui. Ele tem que considerar combustível suficiente para se deslocar por 200 km no destino. E ele pergunta a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Tá bom, então vamos tentar interpretar isso. E ele vai sair da casa dele, na casa dele. Quando ele está na casa dele, ele não percorreu nenhum quilômetro ainda. Então vamos chamar o ponto de partida dele de quilômetro zero, ou 0 quilômetros. Nesse ponto, ele vai estar com o tanque cheio. Ele disse que vai sair com o tanque cheio. E quanto que é a capacidade do tanque dele? É de 22 litros. Então aqui ele vai ter 22 litros de gasolina. Beleza. E aí? Aí que ele quer chegar até o posto Estrela, né? Para poder fazer algum reabastecimento lá e depois ir até o destino dele. Beleza. Mas quantos quilômetros do ponto de partida fica o posto Estrela? Ele diz que ele fica a 80 quilômetros do destino. Só que o destino fica a 500 quilômetros do posto de partida, do ponto de partida. Então ele vai ficar a 500 menos 80, né? 80 quilômetros para trás do ponto de destino. Que isso vai dar 420, né, quilômetros. 500 menos 80. E o ponto de chegada, né, o ponto que ele quer chegar, né, a chegada dele, fica 500 km. Tá. Vamos descobrir quanto que ele vai gastar de gasolina para ele chegar no quilômetro 420, né? Mas como que a gente pode fazer isso? Ó, ele vai gastar quanto para percorrer 420 km? Vamos chamar de uma quantidade X, né? A gente não sabe X litros, né? Só que para a gente saber isso, a gente pode usar uma relação que ele deu no enunciado. Ele disse que para cada 5 litros a moto dele consome 100 quilômetros. Quer dizer, para cada 5 litros ele consegue andar 100 quilômetros. Tá. Aqui a gente montou uma regrinha de 3. A gente pode, né, a gente tem duas relações envolvendo quilômetro e litro. A gente pode fazer a regra de 3, multiplicar cruzado. Isso aqui vai dar 100x é igual a 420 vezes 5. Isso aqui vai dar 2100. Dividindo ambos os lados por 100, isso aqui vai dar 21 litros. Ou seja, daqui para cá ele vai gastar 21 litros. Só que ele já tinha 22. Se ele vai gastar 21, aqui ele ainda vai chegar lá e ainda vai ter 1 litro, né? E aqui ele vai precisar reabastecer uma quantidade Y, né? Vamos chamar uma quantidade Y de combustível. Mas essa quantidade Y de combustível ela tem que ser suficiente, como ele disse aqui, para ele conseguir chegar no destino dele, ou seja, ele vai ter que andar 80 km. No destino ele ainda tem que andar 200 km, pelo que disse no anunciado, e ele ainda vai ter que voltar para o posto, né? Ou seja, ele vai ter que andar mais 80. Então ele vai ter que andar tudo isso. A pergunta é, quanto que ele vai ter que reabastecer aqui para que ele tenha combustível suficiente para fazer todo esse percurso? Quanto que é esse percurso? É 80 mais 200 mais 80. Isso aqui vai dar 360. Vamos usar a relação que ele deu de novo. Ele disse que para cada 5 litros ele anda 100 km. E para andar 360 km? Vamos chamar essa quantidade aqui de Q. Multiplicando cruzado a gente vai ter 100 Q
Isso aqui é igual a 5 vezes 360, isso daqui vai dar 1.800. Dividindo ambos os lados por 100, isso aqui vai dar 18 litros. Ou seja, para ele conseguir fazer esse trajeto todo, ele vai precisar de 18 litros no tanque. Só que aqui está a pegadinha. 1 litro ele já tem 1 litro quando ele chega aqui. Então ele vai precisar colocar 18 litros. Se ele fosse colocar 18 litros, ele ia ficar com 19, que é mais do que ele precisa para fazer o trajeto todo. A pergunta é a quantidade mínima que ele tem que reabastecer. A quantidade mínima vai ser 17. Se ele abastecer 17, ele já tem 1, vai dar 18. E 18 é o que ele precisa para fazer todo esse trajeto. Então, o resultado da nossa pergunta, né? A nossa resposta vai ser que o Y é 17 litros, né? Porque com esses 17 litros que ele vai reabastecer, mais um que ele já tem, ele vai ter a quantidade que ele vai precisar para fazer todo o trajeto. E essa é a nossa resposta, que dá a alternativa C.